prezados formandos e prezadas formandas. Hoje vou apresentar para vocês a quarta videoaula, continuando a série de videoaulas anunciadas para vocês. O tema da videoaula de hoje é a comunicação científica com o recorte seguinte: síntese de suas formas principais. A comunicação científica é um assunto de extrema importância, como eu já disse em videoaulas anteriores, principalmente no caso da disciplina metodologia, porque fornece a vocês um conjunto de informações para auxiliar na elaboração de trabalhos científicos, particularmente no artigo científico que a professora Darcy já solicitou a vocês como forma de avaliação parcial da disciplina, e, de uma forma especial, também auxiliar vocês na elaboração do trabalho final. Gostaria aqui, junto com o professor Florencio, de reiterar a vocês o que nós já tínhamos falado, que o trabalho final de vocês terá que ser um trabalho na forma de um artigo científico. Temos certeza, temos convicção de que esta disciplina será fundamental para que vocês tenham as condições de realizar um trabalho final a contento, exitoso. A comunicação científica, segundo os autores na área, remete, historicamente, aos anos 1940, portanto, do século passado, e aos Estados Unidos da América do Norte, como produto do que os autores chamam de crescimento significativo e desordenado da literatura científica, que na época, na década de 1940, já acontecia desta forma, desordenada, e permanece hoje, principalmente hoje, em que nós não conseguimos, como especialistas, acompanhar de uma forma precisa, como deveria ser, o montante de trabalhos publicados na ciência, considerando que há várias especialidades e considerando que há uma multiplicidade muito grande de artigos sendo publicada nas revistas científicas. Tá? Agora, evidentemente que esse crescimento desordenado portanto, da comunicação, da literatura científica, tem dificultou e continua dificultando a recuperação de informações. Os primeiros estudos, nesta área de comunicação científica, visavam principalmente analisar os problemas do uso da informação por cientistas e tecnólogos. Nós temos aqui nesta lâmina os autores que a literatura científica, em comunicação científica, normalmente apresentam como autores necessariamente devem ser estudados. Vocês receberam essas referências e, caso tenha havido algum problema na recepção dessas referências, nós disponibilizaremos essas referências de alguma maneira para vocês. A comunicação científica, ela assume dois formatos, Ela assume aquilo que os autores chamam de formato formal, portanto, ela se apresenta formalizada, e ela se apresenta também no formato não formalizado, A formalização da comunicação científica ela é decorrente da necessidade de compartilhamento dos resultados de pesquisas. Portanto, ao longo do tempo, surgiu a necessidade de os pesquisadores compartilharem entre si os resultados da pesquisa. E, para que isso fosse possível, o meio adequado, descoberto ou criado para isso, é o que nós chamamos de comunicação científica formal. Se a comunicação científica ela é feita num ambiente mais privado, entre os pares de uma determinada área ou de uma determinada comunidade científica, por outro lado, é uma atividade marcadamente social, porque hoje, principalmente, se advoga a ideia de que a sociedade deva tomar conhecimento
daquilo que se produz em ciência. É por isso que há também, além da comunicação científica formal, há também a comunicação científica informal ou a divulgação científica. Tradicionalmente, a comunicação científica, então, assume os dois formatos, né? Aquilo que é chamado de formato estruturado, planejado, que é a comunicação formal, e aquilo que os autores chamam também de um formato não estruturado, não planejado, que é a comunicação, portanto, informal ou a divulgação científica. E as duas formas, os dois canais, os dois meios não são estanques, não são fechados de uma forma rígida entre, de tal maneira que não haja, digamos assim, um diálogo entre as duas formas. Não, na verdade, não são estanques. E os dois formatos são essenciais para a evolução do conhecimento. Os meios de comunicação científica formal são diversos. Nós temos livros, nós temos periódicos, né? Nós temos obras de referência em geral, temos relatórios técnicos, e temos revisão da literatura, etc. Certamente vocês, quando estavam se formando na área de vocês foram orientados de que o trabalho final poderia assumir duas formas. A forma de um relatório técnico, que é relatório também científico, e a forma de um artigo científico. No nosso caso, neste curso, nós já dissemos para vocês desde o início que o trabalho final terá necessariamente que assumir a forma de um artigo. A comunicação científica, ou meio de comunicação científica formal, tem vantagens, né? E aponta-se aqui três, né? Temos a possibilidade de alcançar um público mais amplo, tá certo? Evidentemente, dentro no seio da comunidade científica, a possibilidade da armazenagem e recuperação mais segura, tá? de informação, e maior rigidez de controle via avaliação prévia. Por que maior rigidez de controle via avaliação prévia? Porque, de fato, como vocês sabem, um artigo científico ele não é publicado de um dia para a noite. É um processo muito grande, um processo muito longo, melhor dizendo, desde a elaboração até a sua finalização, né? Porque o rigor na elaboração do artigo científico é necessariamente exigido na academia, tá certo? E isso faz com que haja maior controle científico, técnico-científico, da elaboração do trabalho e, inclusive, da sua divulgação. E nós temos, a desvantagem de uma delas, a principal, é que, infelizmente, há pouco retorno para o autor, né, em geral, o feedback que o autor gostaria de receber por causa da produção do seu trabalho, em geral, não é elevado. É por isso que hoje, no Brasil, as agências de fomento da investigação científica estão preocupadas e, por isso, estão recomendando que os artigos científicos produzam impacto social, ou seja, consigam atingir, não é, e influenciar a sociedade de uma forma profunda. Para isso, é preciso, então, divulgar o conhecimento, não é, em revistas altamente especializadas, altamente conceituadas, para atraírem, tanto, um maior número de leitores, né? Não se recomenda publicar trabalhos em quaisquer revistas, não é? Porque isto é muito ruim em termos de retorno, em termos de feedback para o autor daquilo que o artigo produziu. Tá? Alguns aspectos críticos gostaria de trazer para vocês com relação à comunicação científica formal. Temos no âmbito do Brasil uma autora muito conhecida, que é Maria das Graças Targina, é uma autora cuja leitura é obrigatória, e ela faz duas críticas ácidas que eu gostaria de trazer para vocês. Uma crítica é a seguinte: ela diz que, ao que parece, em decorrência da incapacidade de avaliar as expectativas
do público-alvo, os pesquisadores elaboram textos repletos de jargões acessíveis só a especialistas. Eu disse para vocês numa aula, videoaula passada, não me lembro qual, mas eu certamente comentei, né, que nós todos temos nossos jargões científicos, dependendo da comunidade científica à qual nós pertencemos. No caso da psicologia, nós temos os nossos jargões, ou seja, os termos técnicos que só nós conhecemos, né? Esta é a ideia. Os economistas têm os seus jargões, os médicos têm os seus jargões, né? Os cientistas sociais, e nós, psicólogos, também temos um pé nas ciências sociais, temos os seus jargões, os cientistas biológicos, e nós também, psicólogos, temos um pé na biologia, eles têm os seus jargões, e por aí vai. Tá? O problema é que, segundo esta autora, tá certo? Esses jargões são acessíveis só a especialistas. Esse é um problema realmente, né? A outra falha, e aí é outra crítica que ela apresenta, é que os documentos, tá certo? Produzidos, né? Os artigos, na verdade, escritos, né? Divulgados, são prolixos, né? Nesses documentos, o autor se afasta do argumento central para explorar questões paralelas, isso acaba repercutindo na comunicação formal. Então, são duas críticas ácidas que a autora faz e que merecem a nossa atenção, né? A literatura científica sobre comunicação científica apresenta aquilo que a literatura chama de atores, né? Tanto os produtores de conhecimento, os produtores de artigos. Quem são os autores que produzem e que fomentam a divulgação científica? Nós temos primeiro os governos. Os governos são atores principais. E, além dos governos, os organismos diversos, organismos estatais. A comunidade científica também, ela envolve, né, agentes, atores relevantes, as universidades, evidentemente, que é o nosso caso, estamos falando aqui de produção científica e divulgação científica, portanto, a comunicação científica no âmbito de instituições universitárias, escolas também, de nível superior, não, podem ser outras escolas, e todo o sistema educativo constitui, portanto, atores relevantes, além das instituições de pesquisa, aí no Brasil, por exemplo, as instituições de pesquisa só voltadas para a pesquisa científica não estão preocupadas com o ensino, e os museus de ciência também são esses atores, além da comunicação social. Então, aqui, quando falamos de atores relevantes da comunicação científica, estamos aqui juntando, né, associando tanto a comunicação científica como a divulgação científica. As indústrias também são atores relevantes. A literatura indica, né, portanto, apresenta que a comunicação científica, ela envolve várias ciências, né? Várias áreas do conhecimento, várias disciplinas científicas estão envolvidas. Então, essas disciplinas fazem com que a comunicação científica elas tenha, portanto, como fontes, não é? Tenha como, portanto, como sustentação várias áreas do conhecimento. Nós temos, por exemplo, sociologia, e aqui eu gostaria de, além de sociologia, falar de ciência política, falar de antropologia. Então, aqui eu queria dizer ciências sociais. As ciências sociais, a psicologia, a filosofia, a linguística, são alguns exemplos do conjunto amplo de disciplinas que se interessam pela comunicação científica e que se interessam, portanto, pelo uso da chamada linguagem científica. A implicação deste caráter plural das disciplinas científicas que estão envolvidas na comunicação científica é
o fato de haver uma multiplicidade de quadros teóricos, quadros referenciais teóricos, não é? Abordagens teóricas muito diversas, não é? Muito amplas, e opções metodológicas de pesquisa também. Quando dizemos que uma determinada abordagem teórica é utilizada, necessariamente estamos querendo dizer também que tem que haver como correspondente uma determinada abordagem metodológica. Toda abordagem teórica tem a sua abordagem metodológica específica, evidentemente. Agora, é bom também, e por isso que preparei esta videoaula, falar para vocês que a divulgação científica e a comunicação científica e a divulgação científica são formas, portanto, de tornar conhecidas as produções científicas, tornar conhecidos os resultados de investigação, tá certo? Essas duas formas têm a sua identidade, temos aspectos que, portanto, caracterizam cada uma delas, mas também existem aspectos comuns, né? Então, o que caracteriza a comunicação científica é, né, essencialmente o seguinte: é a transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que, preste atenção, se destinam, não é? O propósito é estarem, portanto, voltadas, né? Ou essa transferência está voltada aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento, ou seja, à comunidade científica específica de cada área de conhecimento. Enquanto que a divulgação científica se caracteriza, tá, pela utilização de recursos técnicos, processos e produtos para a veiculação de informações. Esta expressão técnica, a expressão-chave, veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações, porém, ao público leigo. Aqui não se trata, portanto, de compartilhar informação, né, divulgar conhecimento a um público especializado, especialista aqui, público leigo. E pronto. Esta caracterização da comunicação científica e da divulgação científica pertence, né, ela foi apresentada aqui, estamos fazendo um recorte em termos de referência por Bueno, num trabalho publicado no ano de 2009. Bom, se a comunicação científica e se a divulgação científica tem, né, os seus aspectos, tanto caracterizadores, não é? Tanto a necessidade de dizer então, quais são as diferenças, né? Quais são as diferenças, o que é que difere, faz com que, além do que nós falamos, o que é que faz com que comunicação científica seja diferente de divulgação científica? Eu vou falar aqui de alguns aspectos, não é? nesta lâmina, neste slide, e depois eu vou especificar melhor, tá? Num quadro a seguir. Tá? O perfil do público-alvo é um aspecto, o nível de discurso é outro aspecto, a divergência de intenções é outro aspecto de diferenciação, a natureza dos canais ou ambientes que são utilizados para a veiculação tanto do conhecimento é outro aspecto de diferenciação, a intenção explícita de cada processo em particular, processo envolvido na comunicação e processo envolvido na divulgação, também é um aspecto diferenciador. E este quadro vai permitir entender melhor isso. Bom, a comunicação científica, quanto ao perfil do público, ela tem como propósito, ou melhor dizendo, ela é entendida como identificada, é um processo identificado com especialistas. Então, quando pensamos no perfil do público, estamos falando de especialistas. Os especialistas de cada área de conhecimento é que constituem o perfil, do público envolvido na comunicação científica, enquanto que na divulgação científica, o público envolvido não é um público de especialistas, é um público formado por pessoas do senso comum, que não tem, portanto, formação técnico,
científica. Vocês, por exemplo, não é? Quando vocês leem um artigo, vocês constituem um público de especialistas. Não é? O artigo na área de vocês, evidentemente. Não é? Mas uma pessoa do senso comum, quando lê um artigo no jornal sobre uma determinada descoberta científica, tá? Esta pessoa, né, não necessariamente é especialista. Pode até ser também, mas não necessariamente é. Então, o objetivo, o público alvo é diferente nos dois casos. Bom, o público da comunicação científica percebe a produção científica como respaldada, amparada, não é? Num processo cumulativo. A ciência é cumulativa, o saber cumulativo, não é? E tem percepção nítida das especificidades do método científico, tá? Enquanto que o público-alvo da divulgação científica não tem essa preocupação, porque não tem essa preparação. É um público que não é um público preparado para entender o que é teoria, o que é método, o que é metodologia, tá? E por isso é que o público-alvo da divulgação científica percebe a produção científica com equívocos. Por exemplo, imaginar que a ciência e a tecnologia não se viabilizam num contínuo, né, num processo continuado, não é? Mas que progridem aos saltos a partir de insights, né? Aquela luz interior que nós temos, descobertas, eurecas, de mentes privilegiadas. Não, não. Nós aprendemos que a ciência é cumulativa, a produção científica é cumulativa. O que nós sabemos hoje, devemos-lo àqueles que se debruçaram sobre o conhecimento antes de nós. Nós estamos aperfeiçoando, tá? Aqueles que nos vão dar continuidade ao que nós produzimos hoje, vão fazer referência a nós também, né? Vão avançar, mas avançarão não do nada, não do vazio, mas em função do fato de que nós hoje produzimos o conhecimento e eles vão avançar em relação ao que produzimos hoje, em relação ao que sabemos hoje. O público-alvo da comunicação científica reconhece imediatamente o caráter coletivo ou burocrático da produção da ciência. A produção de ciência é altamente burocrática. Existe um conjunto de normas, de regras que tem que ser seguidas, tá certo? E é caráter coletivo, porque nós produzimos um artigo, geralmente temos um colega, uma colega, vários colegas também envolvidos. Nós não trabalhamos sozinhos na ciência. Não trabalhamos sozinhos. Então, a produção do conhecimento, ela tem um caráter coletivo, enquanto que o público-alvo da divulgação científica concebe a produção da ciência como algo individualizado. É um indivíduo, é uma mente iluminada que produz conhecimento. Não é? Esta não é a concepção que o público-alvo da comunicação científica tem. Quando ao nível do discurso, tá certo? No caso da comunicação científica, o público não precisa fazer concessões em termos de decodificação do discurso especializado. O que é que isso quer dizer? Quando eu, como cientista, produzo conhecimento e divulgo esse conhecimento, ou melhor dizendo, eu socializo esse conhecimento por meio de um artigo científico, por exemplo, voltado para psicólogos, porque eu sou psicólogo, ou voltado para educadores, porque sou formado em educação também, eu não tenho preocupação em fazer, melhor dizendo, em traduzir os termos técnicos, porque os psicólogos, para quem dirige o meu artigo, e os educadores, para quem dirige o meu artigo, necessariamente estão preparados para entender o meu artigo. Agora, evidentemente que se eu quiser que a sociedade em geral entenda o que eu produzi em psicologia ou em educação, eu preciso sim ter um compromisso, né, em traduzir para esse público aquilo que eu produzi. Traduzir para esse público os termos que permitem que esse público entenda o que eu produzi. Tá? Então, o público-alvo da divulgação científica, em termos de discurso, nível de discurso, é um público leigo e não é alfabetizado cientificamente. Tá certo? Então, é por isso que ele vê como ruído qualquer termo técnico, ou mesmo
tá? Se enreda em conceitos que implicam alguma complexidade, certo? Então, a divulgação do conhecimento para este público obrigatoriamente requer decodificação, aquilo que eu disse para vocês, requer tradução, né, dos jargões, dos termos técnicos, numa linguagem acessível a esse público. Quanto à natureza dos canais de veiculação do conhecimento, tá? A comunicação científica está presente em círculos mais restritos, comunidade científica, não é? Específica de cada área. E na divulgação científica, tá? A divulgação científica está associada, muitas vezes, à difusão de informações pela imprensa. É por isso que a imprensa é um canal muito utilizado para divulgar um conhecimento científico ao público em geral. Quanto à divergência de intenções, o que é que isso quer dizer? O propósito da comunicação científica diverge do propósito da divulgação científica. O intuito, né, o objetivo da comunicação científica, tá, tornar conhecidos numa determinada comunidade científica os avanços obtidos pelos resultados da pesquisa, tá, em áreas específicas, tá? Enquanto que a intenção da divulgação científica é democratizar, não é, o acesso, não é, ao conhecimento científico, tá, para que haja a chamada alfabetização científica. Tá? Portanto, isto é feito para incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados, tá? E que podem impactar a sua vida, como, por exemplo, hoje, tá? Hoje as pessoas, em geral, estão preocupadas com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, portanto, estão preocupadas com o uso de energias renováveis para que o planeta possa sobreviver e para que nós possamos passar para gerações futuras as condições de vida, tá? As condições que permitam, portanto, que as pessoas possam viver, né? Agora, a comunicação científica e a divulgação científica têm aspectos comuns também, né? Um aspecto comum é que, tanto num caso quanto no outro, tá? O objetivo é difundir informações em ciência, tecnologia e inovação. O outro aspecto comum é que ambas, a comunicação científica e a divulgação científica, estão submetidas a um conjunto amplo de constrangimentos, né? São os chamados interesses extracientíficos. Por exemplo, interesses comerciais, interesses políticos, interesses militares e outros, quase sempre presentes para resguardar privilégios de grupos, empresas ou governos, ou mesmo ambições, né, pessoais. Certo? Outro constrangimento é a fraude na ciência envolvendo setores industriais que buscam manipular a divulgação dos resultados de pesquisa em revistas científicas ou mascarar intenções em revistas informativas ou jornais de grande circulação. Tem sido cada vez mais comum a parceria entre jornalistas, tá, e pesquisadores na produção de textos ou reportagens para determinadas publicações, particularmente sob a responsabilidade de entidades científicas, universidades e institutos de pesquisa. Por exemplo, no Brasil, nós temos até hoje uma revista científica importante chamada Ciência Hoje. O objetivo dessa revista, o objetivo central, principal, é divulgar a ciência realizada internamente no Brasil. Isso tem produzido muitos impactos, né, positivos na sociedade. Então, é um exemplo, portanto, da preocupação de impactar na sociedade a produção do conhecimento via divulgação
científica, divulgação do conhecimento científico. A comunidade científica é uma fonte obrigatória para jornalistas e divulgadores, certo? Que recorrem às revistas especializadas ou frequentam os eventos científicos para definição e elaboração de pautas. Portanto, quando um jornalista, chamado jornalista científico, divulga um trabalho científico, ele tem um trabalho muito grande antes de produzir a divulgação, que é entrar em contato com aquilo que se produziu, com as fontes, né? Portanto, ir para as universidades, acompanhar o que as universidades produzem numa determinada área, não é? Para poderem, inclusive até conversam, entrevistam às vezes o autor de um determinado artigo para entenderem melhor o conteúdo do artigo e poderem traduzir isso para uma linguagem leiga que o público-alvo não especializado possa entender. Sistematicamente, a comunicação científica contribui para alimentar o processo de divulgação científica. Veja que este é um aspecto comum, né, entre a comunicação científica e a divulgação científica. Em muitos casos, né, citações literais, né, ao pé da letra, de material ou reprodução de falas identificadas isso ocorre muito, em muitos casos, há citações literais, né, e de material ou reprodução de falas, tá, identificadas com a comunicação científica, para repasse ao público leigo. Então, em muitos casos, os jornalistas científicos, né, precisam, portanto, traduzir as citações literais ao pé da letra para uma linguagem que o público leigo possa entender. Um outro aspecto é o acesso à comunicação científica, que tem sido bastante favorecido pelas novas tecnologias de informação e comunicação hoje, que estimulam e potencializam a implantação de ambientes que reúnam um número significativo de periódicos, disponibilizando gratuitamente o seu conteúdo de forma integral, né? Nós temos, por exemplo, no âmbito da América Latina, o chamado portal, que é o portal chamado Scientific Electronic Library Online, Cielo, importante fonte para pesquisadores e divulgadores científicos. Basicamente, é uma tecnologia, esse portal é uma tecnologia eletrônica, há outras, mas que resulta de um projeto conjunto da FAPESP, que é uma fundação de apoio à pesquisa no estado de São Paulo, e do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências Sociais. É isso que gerou esse chamado Cielo, que é um portal importante para consulta de artigos científicos. Essas são as referências bibliográficas básicas que disponibilizo para vocês, essas referências dão sustentação a este assunto, divulgação científica e comunicação científica. Na próxima videoaula, tá, o objetivo será, então, continuar este assunto, mas de uma forma mais voltada para a produção de artigos científicos. Muito obrigado por prestar atenção a esta videoaula. Então, até a próxima videoaula.